E aí, Rafaela, tudo tranquilo? Como é que foi a viagem de Itaboraí pra cá? Tranquilão, São Gonçalo? Você sabia, a produção já passou aqui, falou que já tá gravando, que já tem 3 câmeras te filmando, uma lá, outra aqui. Tá gostando? Tá maneiro? Então, antes de começar o vídeo, vou chamar a vinheta, beleza? Ótimo. Então, galera, a nossa queridíssima Rafaela Fragoso está no São Gonçalo Podcast. Meu editor, roda a vinheta e a gente já volta após a nossa vinheta. Fala, galera, voltamos aqui com o São Gonçalo Podcast. Hoje o São Gonçalo Podcast tem a honra e o prazer de trazer essa ilustríssima pessoa lá de Itaboraí. Meu nome é Cristiano Lopes e a nossa convidada de hoje... Rafaela Fragoso. Rafaela Fragoso, que tá falando bem baixinho, Rafaela Fragoso. E é tipo mineira, sabe? Rafaela Fragoso. Não é isso, Rafaela? Carioca da Gema. Carioca, gema amarela, né? Tipo... É. Eu peguei um roteirinho e antes de eu começar o roteiro, eu sempre falo o seguinte, Rafa. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado pelo seu esforço e muito obrigado por você dedicar o seu tempo, a sua arte aqui para o São Gonçalo Podcast. E aí eu venho com a perguntinha, você sabe o nosso slogan? Vai, fala que sim, vai. Do lado de cá. Vai, eu vou te dar a cola, vai, Rafa, vai, faz de conta, galera, que eu não Porque cortei. do lado de cada poça também tem cultura. Ah, Rafaela, então é isso, porque do lado de cada poça também tem cultura, então Sim. a gente tenta trazer a cultura para o nosso universo e municípios muito próximos, né, Rafa? Valeu, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Tá nervosa ou não? Não, tô Tá tranquila. não? Tá tranquila? Vai, mete bronca. Tô tranquila. Tá tranquila, Rafa? Tô tranquila. Tranquila. E aí, Alan? Tamo junto. Melhor resposta, ó. É tipo assim, ó, igual o negócio do Zorro, assim, ó. Tic. Pegar uma, sabe o que o Zorro antigamente que fazia assim, ó? Sim. Tic. Melhor resposta que tem. Tamo junto, é rápido e sucinto, assim, ó. Editor, bota aqui, ó. Não é isso? Não é muito da minha época, não, mas. Ah, não. Ah, tá. Tá bom. Alan, é da época dela, não? Não sei. Não é doido, né? Vai falar que é. Não é doido, né, Alan? Não é doido? Enfim, Rafa, seu nome é Rafaela Fragoso, nome artístico Rafaela Fragoso. Primeira pergunta aqui do nosso roteirinho do São Gonçalo Podcast. Como é que a arte entrou na sua vida, Rafa? Fala pra mim, a gente trocou uma ideia rapidamente em off, mas fala aí, como é que é a construção da Rafaela Fragoso lá atrás? A arte entrou na minha vida com a minha tia, Cleia, que é artesã, me ensinando a fazer uma pulseira e um cordão. E eu me apaixonei. Mais tarde, uma amiga, o nome dela é Albani. A sua amiga Albani te ensinou? Sim, ou sua tia? é amiga da família. Ela começou a me ensinar a fazer bonecas que na ocasião estava na moda, digamos assim, que eram uns sachês que era usado em armário, gaveta, e ela me ensinou. E eu também me apaixonei. Mas eu fiz por um tempo e também aí ficou parado. Há 6 questão da... Não, eu tinha uns 9, 10, 11 anos. Então essa questão da arte ficou meio que adormecido. Gostava, porém não fazia tanto. E quando eu estava com 9 anos, uma professora pediu que nós fizéssemos textos. E eu fiz e eu fui uma das selecionadas para participar de um festival de poesia. Foi a primeira vez que um texto meu foi lido e comentado, foi com 9 anos. E depois essa questão da arte ficou adormecida. Mas tu me contou uma paradinha em off aqui, posso contar pra galera? Vamos chegar lá. Ah, é? Não tô suspense, ó. Sim, Pai, foi na adolescência. Ah, tá, pulei. Quando chegou na adolescência, começou aquela troca de poemas no colégio, a gente
como é que eu vou dizer? Começar a conhecer esse universo, né? Que eu não conhecia. E eu olhei, achei muito interessante. Falei assim, eu acho que eu consigo fazer também. Fiz levei pra escola, né? Para os colegas verem e tal. Eles gostaram. E uma amiga minha pegou, assinou e deu pro namorado. Aí aquilo me deixou, né? Traumatizou a Rafa? Traumatizou. Aí eu não quis mais mostrar meus textos pra ninguém. Fiquei com medo, aí falei, não vou mostrar mais não. E ainda tem uma insegurança mesmo, que muitos escritores falam sobre isso, da insegurança. Será que tá legal? Será que tá bonito? Da convicção da escrita, seria isso? Então ainda tinha essas duas questões, né? Essa insegurança e o medo de outra pessoa pegar como essa menina fez. Então eu escrevia e ficava guardado. Mas assim, nunca imaginei na minha vida que iria publicar, não conhecia sarau. Então assim, escrevia e ao mesmo tempo perdi muita coisa. Então assim, daquela ocasião eu tenho alguns poemas, mas poucos. Com 12 anos? Não, aí eu já tinha uns 14, 15 mais pra anos. pra adolescência. Pode falar. Então, fui escrevendo aí, por volta assim, de uns 18 anos, 17, eu já não escrevia mais. Não escrevia, não tinha inspiração, parei. Não estava construindo a arte dentro de você, deu ali naquela fase, daquela transição ali entre adolescência e adulta, ficou meio assim, vai, não vai, e não foi. A questão da escrita. Mas a questão do artesanato sempre teve. Sempre pintei alguma coisa, sempre costurei, sempre fiz alguma... o artesanato sempre esteve. Agora, a questão da escrita deu uma parada. Até que, depois que eu casei, na igreja teve um festival de poesia. Aí aquilo me despertou. Eu falei assim, vou participar. Mesmo estando tantos anos sem escrever, eu decidi participar, encarar o desafio. Porque realmente foi um desafio. 18 você parou e tu casou quando? E qual foi a primeira poesia que você escreveu de novo? Pra gente pegar algumas desse... Eu casei com 23 e depois disso... Quer dizer, ficou uns 5 anos quase aí sem escrever nada. Sim. Depois, esse festival de poesia, eu acredito que eu tava com uns 25 anos, mais ou menos. 25, 26 anos. Demorou bastante. Eu fiquei muito tempo sem escrever. Com certeza ela ganhou. Não, era um festival, mas não tinha ganhadores, não. Era só pra apresentar. Tá bom, então todo mundo ganhou com a poesia da Rafaela. Né, Rafa? Foi uma poesia bem legal. Tinha tema, o tema era João. E foi bem, eu agora não vou lembrar, mas foi uma poesia bonita. João o Apóstolo, seria isso? Sim, evangelista, né? João Evangelista? Me ajuda aí. Alan que é da teologia. Alan que é da teologia do marido que está no caminho teológico. Seria isso? João Evangelista. Sacanagem se eu perguntar a ela, Rafa, fala coisa. Não vai. Não tenho ela. Sério, Rafa? Sério. Não, eu assim, dá pra me conseguir porque tem um vídeo dela no meu Facebook. Mas eu não tenho ela registrado. Cara, isso daí você já imaginou hoje? Você trilhando o caminho que você já tá, que a gente já vai entrar nessa seara, contar essa história para as pessoas que... Sim, cara, eu tenho que resgatar. Resgata, puxa lá, laça, porque vem com tudo. Então, aí depois passou, no outro ano teve outro festival, aí o tema foi Escola Dominical, eu participei de novo. E daí aflorou. Mas assim, mesmo assim, eu não tava com aquela frequência, nunca tive. Tem vários escritores que falam, JC mesmo, né? Que escreve pra caramba. Eu não sou dessas, né? JC é impressionante, cara. Já pegando o gancho, antes de você te cortar, já te cortando, JC, o cara é incrível. Escreve muito. O cara flui na escrita, assim, ó. Eu não, eu tenho que pegar no tronco. Mas vai, Então, escrevi essas duas poesias, participei, foi muito bom, né? Porque dá uma mexida, né? Um upgrade na parada. É bom. E aí depois passou uns anos, aí eu fiz uma poesia. Fiz uma poesia
E no processo terapêutico eu falei com a minha terapeuta que eu tinha feito uma poesia. Aí ela falou, você quer compartilhar? Aí eu falei, quero. Até então eu tinha muita insegurança. E quando ela ouviu, ela ficou muito impactada. Ela falou, Rafaela, coisa linda. E assim, do que nós estávamos falando, a poesia sintetizava tudo. Entendeu? E ela falou, gente, eu gostei muito. Então compartilha o nome dela aí com a gente, pode ser, não? A poesia? Então, não, a poesia e a terapeuta, né? Ah, tá. Vamos poesia deixa em off. Ah, é? Pô, fez suspense pra caramba, galera. Não, eu leio aqui entre outras. Mas vai. Minha terapeuta é Sabrina. Sabrina é maravilhosa. Maravilhosa. Like na conta aí. Conta com o seu comentário. Mas eu leio o poema aqui no decorrer. No decorrer? Vambora então, pro suspense. Aí aquilo me impulsionou. Mas tem essa poesia, eu tenho ela nas minhas redes. Tá lá no teu Facebook, no teu Instagram? Tem. Aí eu fui em Itaboraí começou um projeto Literatura Conecta, que eles chamavam os artistas para mostrar, recitar um texto. Aí eu fui recitar um texto meu. Aí foi ali que eu, pela primeira vez, expus um texto meu assim mesmo para um público amplo. A Vera mesmo? Aí foi o primeiro. Foi a primeira vez. Aí foi foi assim, como se fosse um clipe, né? Eu recitando, muito lindo. E nas minhas redes sociais tem ele. E... Já deu a dica, vai lá ver. Tem. Quem quiser ver, vai Rafa, continua o raciocínio. Então, aí dali eu tive mais segurança. Que até então eu tinha ainda aquela insegurança em relação à minha escrita, né? Então, a partir dali eu fiquei mais segura. E foi fluindo? Sim. Aí antes do Literatura Conecta, eu participei de um sarau que foi promovido pelo Zeca Palácio, que Zeca Palácio já faleceu, mas ele era um grande ator, diretor lá de Itaboraí. Na ocasião, eu fiz oficina de teatro com ele e ele fez um sarau. Foi o primeiro sarau que eu participei. Participei lá, mas como artesã. Então, e depois também fiz uma exposição com o meu artesanato na Biblioteca Municipal de Itaboraí. Tu não trouxe nenhum pra gente ver, pra galera ver? Artesanato? Não. Nenhumzinho, Rafa? Tem foto lá no teu Instagram? Tem. Pô, galera, vai lá ver então a foto da nossa queridíssima Rafa como artesã e como poeta. Tem vários artesanatos meus lá nas minhas redes. Então eu fiz essa exposição. E isso foi quando? Tem bastante tempo, né? Foi acho que 2014. 2014? Ô, Rafa, pode terminar, vai. Terminou o raciocínio, vai. Foi isso. Aí eu não continuei com sarau nem nada. Até que Alan tem um projeto de sustentabilidade e resolveu fazer um sarau. Chamou Jorge Gomes. Jorge Gomes, meu camarada. Sim. Que tá fazendo uma situação difícil, mas eu já falei pra ele o seguinte, Rafa, não esquece, hein? Dá só uma vírgula no seu raciocínio. Sim. Quem não viu o vídeo, vou deixar aqui linkado que ele teve aqui na primeira temporada, eu acho que foi o 5º ou 6º vídeo. Na primeira temporada, eu acho que foi um total de 24 vídeos, eu não me lembro, gente. E ele foi lá e ele contou um pouquinho da história dele. Então, gente, quem tá vendo, por favor, o nosso queridíssimo Jorge Gomes precisa do apoio. Eu não preciso falar aqui, mas se você puder apoiar de qualquer maneira, entra na rede social dele lá, porque você vai ver exatamente do que ele precisa. Não preciso falar, né, Rafa? Exatamente. Mas tá lá na rede social dele, Jorge Gomes, vocês vão entender o que eu tô falando. Jorge, vou deixar gravado aqui, ó. Você vai contar a tua própria história, meu brother. Já falei isso pra você algumas vezes. Botei lá até no seu Facebook, não é isso, Rafa? Com certeza. Vai contar a tua própria história. Fase difícil, todo mundo passa. Você vai contar a sua própria história. Exatamente. Vai, Rafa, fiz questão de te cortar porque eu gosto daquele cara. Sim, quem não gosta, muito, né? Quem muito. não gosta. Então, eles fizeram essa parceria e fizeram um sarau, Natureza e Versos. Aí foi o segundo sarau que eu participei, mas aí eu já participei como poeta.
E a partir dali foi que começaram a surgir os convites. Aí Jorge fez outros saraus lá em Itaporaí. Fui pro Dom Sarau, que é promovido pela Nigelena Carvalho. Fui no Sarau do Horto, que é da Sol de Paula. Sol de Paula! Então essas pessoas foram me dando oportunidade. E eu fui participando e por conta das participações eu tive que produzir, né? Literalmente no trampo, né? Aí comecei a produzir. E querendo o meu livro, né? Mas aí... Até agora ainda não tenho o meu livro. Essa daqui são as minhas participações em antologias. Essa daqui foi a primeira, Menina Itaboraí, que eu fiz pela... Presta aqui, Rafa. Editora Borboletando. Borboletando foi também do JC e do Jorge Boas. Sim. Aí essa daí foi a primeira antologia que eu participei. A segunda foi essa aqui, a Vida, pela editora Rio de Flores. Acho que também tem parceria com eles, né? Sim, o JC também. JC tá aqui nessa. Essa daí eu acho que JC acho que tá nessa não, mas essa aqui é do JC tá. Essa aqui, Palavras Libertas. JC tá nessa. JC também tá? Tá nessa também. Continua, o gancho. Então, aí assim que eu comecei a publicar, né? Nas antologias. E o sonho agora é o meu livro. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente falou da sua igreja. Como é que a igreja entende o universo artístico? Já percebi que te apoia, fato, senão você não ia falar dela aqui. Mas como é que é isso? Como é que é esse equilíbrio, assim? Igreja versus Rafael artista, como é que é esse equilíbrio de uma forma equilibrada, vamos colocar dessa forma? Parece redundante, mas acho que você entendeu. Sim, a arte, ela pode ser encarada de duas formas, como entretenimento ou como uma forma de elevação, né? Então, você pode perceber que em todas as religiões tem arte, né? Então, nos instrumentos, no canto, até mesmo na contação de histórias, né? Nos textos sagrados, tudo isso é arte, dança e teatro. Então, sempre tem essas manifestações artísticas. E tem a questão da transcendência também, que dependendo do artista, como ele encara a arte. Então, assim, eu acredito nisso, que a arte ela serve também para entreter, mas para passar uma mensagem. Então, dentro do contexto religioso, no contexto das igrejas, né, que é a sua pergunta, faz todo sentido. Sabe por que eu estou te falando isso? Eu também acho isso. Uma vez eu estava falando com um amigo meu, eu falei assim, cara, a arte ela tem que ser ecumênica. Se a pessoa que está por lá, para trás, não entende a mensagem que é da arte, a culpa não é do artista. Sim. Entendeu, meu camarada Alan? A culpa não é do artista, mas a arte está no artista. Então, a arte ela tem que ser ecumênica. E a abertura da arte ela tem que estar em todas as vertentes. Vai da percepção da pessoa que administra as relações. Eu acho que você conseguiu entender, até porque a gente também não caminhar nesse vertente, porque acaba não sendo um nicho aqui. Mas eu quis colocar essa pergunta, porque às vezes pode ter alguém que coloca, mas ela fala sobre teologia, mas o marido é da arte da igreja. A arte tem que ser ecumênica. Simples, não é isso, Rafa? Sim, a arte está em todos os lugares, né? Assim, não tem como fugir, né? Agora, é claro que tem as pessoas que são mais sensíveis, né? Então, ela consegue fazer essa ponte, né? Eu acredito que sim, faz muita ponte, muita. E a ponte de ligação e a ponte da quebra do preconceito, né? Sim. Vamos lá, no ano de 2004 fiz uma exposição de artesanato na Biblioteca Municipal de Itaboraí, que seria isso que você me falou. Sim, já comentei. Muito bem. Participei do primeiro salão de artesã. Depois participei do Naturezas e Versos do nosso querido
Jorge Gomes com Alan. Essa parceria. Evento que passei a ser convidada foi Lígia Helena Carvalho, que por sinal está aqui, ó, linkado esse vídeo que ela já passou aqui no São Gonçalo Podcast, na primeira temporada. Ô, Rafa, sua formação teológica de beleza, estética, psicanalista. Caraca, que birimbolo do HD é esse? Me explica isso, se você conseguir, de uma forma fragmentada. Entendi? Mas não é teológica. Não, então, eu posso... Ah, tá, você tá confundindo. Tecnóloga. Tecnóloga, não é... Misericórdia. Ô, produção, você escreveu errado aqui, produção. Sim. Produção, você escreveu errado. Não é teológico. É tecnóloga. Tecnóloga. Meu filho, vai, tá? Produção, fez passar vergonha, tá? Foi eu mesmo. Enfim, e aí me fala, Rafa, qual a sua formação tecnóloga de beleza, estética e psicanalística? De qualquer forma, é um birimbolo no HD. Concorda comigo? Não, sim, eu fragmenta isso aí pra mim. Sim, eu fiz a faculdade, eu era bem nova, né? Aí eu escolhi beleza, estética e imagem pessoal. É uma área bem ampla. E eu gosto muito, apesar de não ter exercido, porque logo em seguida eu casei e nós fizemos um acordo que eu ficaria em casa, cuidando dos filhos, seria dona de casa. Mas eu amo minha profissão, fiz mesmo querendo fazer e gosto. E a psicanálise entrou na minha vida bem anos depois. Conta um pouquinho sobre isso pra galera conhecer a Rafa. A escrita sua vem nessa visão da psicanálise. A escrita sua também abrange a linguagem dona de casa. É importante isso das pessoas saberem. Fala um pouquinho sobre isso pra mim. Então, você quer saber sobre a faculdade? Pode fragmentar isso. Então, eu fiz a faculdade, eu tinha 21 anos, mais ou menos. E logo em seguida, né, como eu comentei, eu casei, não exerci, porque, né, por causa dos nossos acordos. E fiquei em casa, né? Fui mãe, né, sou mãe, dona de casa e tal. Só que chegou um momento que, fazendo um parênteses aqui, existem fases da nossa vida, né, que a gente vai, como que eu vou dizer, a gente vai revendo a nossa história. E chegou uma época que eu estava sentindo uma necessidade de algo mais. Essa questão de dona de casa, para mim, já não estava me suprindo como no início. Então eu resolvi estudar e eu fui fazer psicanálise, que era uma coisa que eu sempre gostei. E na realidade eu não conhecia psicanálise, mas eu sempre gostei do comportamento humano, essas coisas e tal. E eu vi um anúncio do curso e vi o currículo e notei que eram coisas que realmente eu gostava. Então eu fiz o curso. Aí quando eu fiz o curso eu me apaixonei. E psicanálise? Psicanálise, você consegue definir melhor psicanálise para as pessoas não entenderem essa palavra de uma forma sucinta? A psicanálise tem uma frase maravilhosa que eu gosto, que define bem. É a cura pela palavra. Então, assim, nós trabalhamos Deixa eu dar uma vírgula. Essa câmera aqui é tua. Fala de novo aqui, ó. Pra você. A cura pela palavra. Então, assim, nós trabalhamos com a fala, né? Entendi. É a livre associação de ideias que chama, que é a técnica, que é o sujeito falar. Livre associação de ideias. Certo. É assim que funciona. O que é isso? O sujeito fala. O que vier na cabeça não precisa se preocupar com a construção do que vai falar. E o terapeuta fica na atenção flutuante. Esse é o nome. Atenção flutuante. Então, a partir dali, a gente trabalha muito o inconsciente. Então, a partir da fala, nós vamos descobrindo questões. A gente trabalha muito com a infância, traumas, questões do sujeito. E ali a gente vai ressignificando. Entendi. Então, é uma questão que incomoda. Às vezes a pessoa não se dá conta daquilo, porque o inconsciente é tudo que nós passamos, vivenciamos, vimos, nossos traumas, está tudo no inconsciente. Mas muitas coisas nós não nos damos conta.
Então, mas o inconsciente está ali tentando se mostrar o tempo inteiro. Entendi. Então é nessa fala que a gente vai pegando esses parênteses esses do caminho, escapes do caminho da mente. Esses escapes do inconsciente. E ali a gente vai trabalhando para que o sujeito ele tenha mais autonomia. Entendi. Que ele seja protagonista da própria história. Porque o inconsciente que vai comandando. Aí então a pessoa, o foco principal é o sujeito se tornar consciente de que as respostas estão nele e ele que é responsável por ele. Então, se ele está com uma questão familiar, profissional, com amizades, ele vai trabalhar ele. Ô Rafa, você estava falando que o processo do pensamento que você encontra o caminho ali, a frestinha ali para... Sim, é a partir da fala que o inconsciente vai dando dicas. E a partir dali a gente vai ressignificando, levando o sujeito a entender que ele é responsável por ele, pela própria história, e ele pode, a partir dali, recomeçar, fazer uma nova história e tomar as rédeas da própria vida. Então é tornar o sujeito autônomo. E a busca do sujeito autônomo está nas arestas que ele fala para o terapeuta. Sim, é a partir da construção é como se fosse um quebra-cabeça. Ele vai falando e ele mesmo, a partir do momento que ele está falando, ele mesmo está se ouvindo. Então acontece muito isso. Ele vai falando, aí dá aquela coisa, ué, eu falei isso. Entende? Então, é tudo na fala. Entendi. Eu tô ferrado. Falo pra caramba, ela já me analisou de cima e embaixo. Quando o olho faz assim, ó, tá analisando, o HD dela tá, ó, trabalhando, é isso, Rafa? Não. Tô zoando. Vai, Rafa. A gente é psicanalista do 7, fora do 7 não. Tem então, que pagar pra a gente fazer a análise. Você foi um bico na canela, hein? Maridão, foi um bico na canela, hein? Isso aí. Mas enfim, Rafa, aí essa questão de cobrar, eu vou endossar o que você está falando. Muitas das vezes nós artistas e profissionais, seja do que eu for, nós não somos valorizados. Ah, sim, sim. Rafaela Fragoso, a construção da profissional Rafaela Fragoso, as pessoas não sabem quantos anos que você abriu mão, ou se esforçou, ou ralou, ou abriu mão da sua própria história pessoal em prol de várias pessoas. Quem são essas pessoas? São seu marido e seus filhos. As pessoas não sabem disso. Só sabem que a Rafaela está no Sarau Dom Sarau, só sabe que a Rafaela está aqui no São Gonça Podcast, mas não sabe que o São Gonça Podcast está sendo feito num sábado à tarde que você deu o seu tempo e que, por sinal, a gente esperou 2 meses para fazer porque ela estava trabalhando para isso. Entendeu? Por isso que eu faço questão de colocar isso daqui, porque a gente não sabe até que ponto essa informação chega. Sim. E que muitas das vezes a informação pode chegar e chegar de uma forma diferente que a gente está levando a comunicação. Uhum. Quer falar alguma coisa sobre ou a gente pode caminhar por outros caminhos? Rafa, quer endossar alguma coisa? Você acha... Respira fundo e mete bronca. Você acha que eu estou certo, que eu estou errado? Sim, vamos começar a dizer como que as duas áreas se uniram. A psicanálise e a arte. Então, eu estava pensando como que eu iria seguir, né? Essa parte da escrita, e tinha psicanálise e tal. E eu desenvolvi um projeto que chama-se Reciclando Emoções. Que, como eu já vinha com o Alan, com o Itaboraí Sustentável, sempre eu adoro reciclagem, sustentabilidade, isso faz parte da minha vida. Tipo vermelho, azul, amarelo, essas paradas assim? Sim, na minha casa eu separo meu lixo, orgânico. Entendeu? Então eu já tenho isso, já é comum para mim. E a arte também, desde criança, e a psicanálise entrou nesse meio.
Então eu fiz esse projeto, Reciclando Emoções, que o intuito é levar mais esse recurso para as pessoas estarem reciclando mesmo as suas emoções através das artes. Artes que às vezes estão esquecidas, artes que às vezes as pessoas não sabem que tem, como no meu caso, que eu comentei aqui, eu fiquei vários anos sem produzir nada. Então, assim, quando a gente faz o curso de psicanálise, a gente passa por análise. Então, eu revi toda a minha história. Então, nessa análise que eu fiz, eu lembrei dessas questões de artesanato, de poema, que eu não lembrava mais. Então, assim como eu, existem várias pessoas nesse mesmo caminho. Então, eu desenvolvi esse projeto. Então, Reciclando Emoções. Reciclando Emoções. Então, a gente faz saraus, eu fiz presencial, faço online, que leva o nome do projeto. E agora eu comecei com a oficina. No início era oficina de poesia. Mas aí começou a demanda vir de outro jeito, então virou uma oficina de escrita terapêutica. Então, assim, muitas geralmente são mulheres e muitas delas não têm muita dificuldade de falar, de se expressar. E através da escrita, elas estão conseguindo. Então, apareceu para mim algumas que não conseguiam escrever de jeito nenhum. Então elas começaram a desenhar, fazer colagens, e algumas que no início não escrevia, não conseguia fazer nada. E agora já estão escrevendo textos e conseguindo se expressar. Uhum. Então, assim, é mais uma forma, mais um recurso. E o sarau é ali, né? A pessoa ter que se expor, ter que ir ali na frente, ter que ler. Então, aí depois posta nas redes sociais e dá aquela movimentada e acaba mexendo, elevando a autoestima, né? Eu produzi esse texto, eu estou lendo, as pessoas estão gostando, as pessoas estão sendo tocadas. Então, o meu objetivo é esse, dar mais esse recurso para as pessoas estarem se redescobrindo, né? Ou descobrindo mais uma forma de talento, de dom que pode estar adormecido ou tá descobrindo ali mesmo, vendo outras pessoas como inspiração. Entendi. E também dando oportunidade para os artistas independentes, né? Porque aí no sarau vem outras pessoas, JC está sempre comigo, a Nicole, Getúlia, né? Então, Nicole, está convidada, tá? Então, assim, é mais um espaço para a gente estar divulgando nossa arte e inspirando novos artistas. Posso falar 2 observações? Sim. Posso. Primeira observação, o dom é seu. A abertura do dom e que você visualizou é seu. Porque se você não tivesse aberto o seu dom, aberto o seu caminho, aberto os seus pensamentos, pensado, refletido sobre as possibilidades de ajudar as pessoas, essas pessoas muito provavelmente não iam se ajudar. Então, o dom é seu. Não entenda isso de uma forma que eu sei que de repente, mas está achando que eu estou me valorizando. Não é isso. Estou falando, estou separando as coisas. Se você não tivesse feito isso, as pessoas não iam caminhar pelas pernas próprias, isso com toda certeza. Não sou eu que estou falando, certeza eu não tenho, mas muito provavelmente que sim. Até porque elas não iam se redescobrir, porque não teriam portas que a Rafaela criou. Sim, é ser canal, né? É isso. Da mesma forma que outras pessoas foram para mim, eu acredito nisso. A gente tem que ter um propósito, né? Exatamente. Então, assim, esse projeto eu comecei esse ano. Essa questão da escrita tem uns 2, 3 anos para cá. O projeto eu iniciei esse ano. Defini que eu ia começar em janeiro, fiz o sarau e tô caminhando com o projeto e a intenção é essa, é ser canal mesmo, porque assim como outras pessoas foram para mim, estou sendo para outras pessoas. E é isso, né? A gente tá aqui para isso, né? Exatamente.
E a outra questão do sarau, dividindo o universo artístico que precisa ter esse canal, essa porta, essa ponte, é super importante. Porque muitas das vezes o artista tem a necessidade de se comunicar. Sim, sim. Eu percebo isso porque, Rafa, vou falar para essa câmera aqui, todos os artistas que vieram aqui têm o mesmo brilho que você tem no olhar. Todos. É vontade de se comunicar, é vontade de falar, é vontade de ensinar, é vontade de aprender, é vontade de levar informação, é falar o que eu tenho, eu consigo dividir. Lembra que eu falei que o artista que tem essa liga, é o religare, né? E todos os artistas que vieram aqui, Sim. Todas as pessoas que vieram aqui, eu senti a mesma energia que a Rafa está me dando, o prazer de dividir com vocês. Pena que eu não consigo mostrar a emoção nos olhos dela aqui. Eu estou vendo emoção no olho dela, não é isso, Rafa? Sim, com certeza. Então, pena que eu não consigo, mas enfim, vocês estão escutando esse áudio e estão vendo esse vídeo e ela está falando por si só. Eu também falo demais, né? E Fala, agora Rafa. eu tenho sido, assim, as oficinas têm sido, assim, muito gostoso, né? De estar ali partilhando com... Geralmente são mulheres, nesse tempo todo só 2 homens que participaram. E é muito, muito, muito bom você perceber isso nas pessoas, né? Essa vontade de querer mudar. Eu lembro que teve uma que no primeiro dia ela escreveu, mas ela não queria que lesse. Uhum. Aí eu falei assim, então eu vou recolher de todo mundo e eu vou ler e não vou falar o nome de ninguém. Aí ela falou, tá bom. Aí no segundo dia também ela não quis. Aí na terceira vez ela leu e ela escreveu e ela mesma leu um texto grande. E assim, é muito bom. É a expressão, entendeu? Aí eu tô falando mais a parte emocional. Uhum. Você saber que aquela pessoa tá conseguindo lidar com as suas questões internas, tá conseguindo se expressar. Porque tem muitas coisas que a gente passa e a gente não tem clareza. Isso que é o complicado. Então, a partir da arte, a pessoa consegue ter essa clareza. Então, assim, é muito bom. É bom para elas e para mim também. É satisfatório. Não vamos ser... Como é que eu vou usar a palavra? Não vamos ser... Modestos, não, né? Mas é satisfatório de ver, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar. Humildade sempre, modéstia nunca. Ô, Rafa, Então, termina seu raciocínio. Terminou? Fala aí. É isso que tem acontecido. Eu tô fazendo as oficinas, eu faço oficina online. Tem dia? Tem sexta-feira no Centro Terapêutico em Itaboraí. Não, a tua oficina é sexta-feira no Centro Terapêutico. No Centro Terapêutico de Itaboraí. E o teu sarau? O sarau... Fala pra galera. Não, o sarau é uma questão complicada. Uhum. Então, assim, quando eu não consigo espaço físico, eu faço online. Uhum. Mas eu procuro fazer uma vez por mês. Mês passado eu fiz lá no Centro Terapêutico e essa semana deve sair o sarau. O Centro Terapêutico é teu? Você trabalha com alguém? Como é que funciona isso aí? Fala um pouquinho lá do Centro Terapêutico. Sim, o Centro Terapêutico é lá em Itaboraí, tem uma história longa e... Eu prefiro não contar a história. É outro podcast, galera. Sim, mas é um centro terapêutico que atende gratuitamente, porque tem toda uma história. Uhum. Então, a pessoa que idealizou, ela decidiu por atender gratuitamente. Então, todos os serviços lá são gratuitos, tem tratamentos emocionais. Uhum. E comecei a fazer oficina lá. Entendi. E você trabalha lá de uma forma gratuita também? Sim, não. Lá todos 100% gratuito. Lá são todos voluntários e os assistidos também não pagam nada. É o que eu falo pra você. Tá. Essas coisas deveriam ter mais abertura. Essas coisas deveriam falar assim, cara, o município gigante de Itaboraí, o universo, desculpa a minha emoção,
É porque esse aqui não tá... Eu botei aqui o livro do tio Cris. Quantos livros de Augusto Coelho você consegue ver aqui? Ó, 1, 2, 3, Flávio Augusto da Silva, 4, C.S. Lewis. E isso aqui é 1% da minha biblioteca que eu tenho ali. O universo da mente das pessoas, que é diferente do pensamento das pessoas, me encanta profundamente. É fantástico, é fascinante. Profundamente, como um funil sem fundo. E eu conversando com você sobre isso, me chancela a buscar mais, cada vez mais sobre isso. Porque realmente me encanta a busca da mente, não a busca do pensamento, que são coisas diferentes que quando a gente acorda a gente já pensa. Mas agora quando a gente objetiva a procura da mente, que é um mistério. Conseguiu entender? Ou a galera que está escutando ou vendo, acho que você... Tecnicamente, eu acho que você conseguiu entender, apesar de que minha construção técnica, enfim, nesse universo é muito pequena. Mas, enfim, eu sou o embrião da literatura da psicanálise. Mas esse contexto de construção da mente, de construção do psicológico, de procurar o fio para a pessoa mudar de vida, que é o viés. Sim. Não é a dipirona, não é o paracetamol, não é o Sonrisal, não é o Engove, é a busca. Sim. Concorda comigo, Rafa? Sim, concordo. E assim, essa busca por si, ontem eu estava falando isso na oficina, a busca por si é o caminho. Só que muitas pessoas não querem, né? Porque quando a gente... Porque quando você vai se olhar, você descobre coisas legais e coisas não tão legais. É luz e sombra. E geralmente assusta. A pessoa não quer ver. Então as pessoas, muita gente prefere nem entrar em contato. Então, assim, é um desperdício, né? Digamos assim, porque cada pessoa é um universo, tem coisas maravilhosas em todas as pessoas. E às vezes, por uma trava, a pessoa não avança e vive por viver, né? Exatamente. Vive Walking Dead, né? Vive Walking Dead, né? Ô, Rafa, é isso aí, meu brother Alan. Fala aí, presente. Galera. Rafa, guarda seu raciocínio aí. Galera, eu peço pra vocês, por favor, comentar, compartilhar e se inscrever. Porque esse conteúdo, ele além de a gente gravar nas plataformas aqui de vídeo do canal do YouTube, ela vai pro Spotify, vai pro Deezer. Então, se você estiver, sei lá, lavando uma louça, lavando seu carro, escutando do teu carro, fazendo um rolê, cara, bota seu fonezinho de ouvido e vai lá no Spotify, escuta esse áudio, porque é muito, muito, muito gratificante a gente, com o São Gonça Podcast, de uma forma humilde e simples aqui, na minha humilde residência, levar um conteúdo com essa pérola da psicanálise, vamos colocar assim, da cognitividade. Caraca, essa palavra foi chique, hein? Cognitividade, Rafaela Fragoso. Que, por sinal, quando eu botei essa plaquinha aqui, o nomezinho dela aqui, ela falou assim, ó, Rafaela... Não, como é que é a Rafa que você usou? Rafaela com um L só não é Rafaela. Sim, aí eu falei assim, então tá bom, né? Vamos lá colocar, né, galera? Não é isso, Rafa? Tem que ter 2 L. Tem que ter 2 L. Rafa, conta um pouquinho aí, antes da gente ir para as considerações finais, a gente já vai entrar nesse livro aqui rapidão. A gente tem 15 minutos para falar aqui. Pera aí, meu diretor tá falando aqui no meu ponto que tem 15 minutos pra gente falar sobre isso. Tem que ler um poema, pelo menos. Não, dá para ler 2. Tá. 2. Rafa, como é que é essa conjunção Rafaela psicanálise, Rafaela tecnóloga, Rafaela poeta, Rafaela escrita e administrar essa treta toda com a família? Não sei. Tinha que chamar uma Alan pra fazer um podcast aqui, né? Né, Alan? Fala aí em síntese, vai. Suas filhas têm quantos anos? Fala pra mim. Uma tem 11, outra tem 6. Tá, vai, beleza. Uma escadinha um pouquinho longe, mas como é que administra aí, Rafa? Olha... Fala aí, a escola... Sim. Trajeto, casa, mãe...
Lá, cuidar, comida, rango. É complicado. Eu ensino, né? Não fico pegando tudo pra mim, não. Delego. Então, a Alan também ensinei a cozinhar, a fazer outras coisas. A de 11 anos também já tá no caminho. Já rola um feijão, rola um arroz, feijão não, um bifinho, um ovinho, pá. Ensino. Então, assim, eu não deixo ninguém apegado a mim, não, entendeu? Quero que saiba, cada um tem que ser independente. É uma mãe, mas é uma mãe tipo, ó, vambora, vamos caminhando. O meu lema é, mãe ideal é a mãe desnecessária. Pô, essa foi boa, hein? A minha frase é essa, eu sempre falo para minhas filhas. Porque ela tem que virar adulta, né? Então tem que começar Então eu não posso ficar em cima o tempo inteiro. Então eu vou ensinando. Vai ensinando. Sim. Dá a vara, a isca, mas sim. o peixinho, tem se que não ir lá. pescar, morre de fome. Boa. Literalmente. Rafa, manda aí uma poesia, mas deixa eu te fazer uma pergunta primeiro aqui. Sim. Dentro da minha ótica pequena de tentar ser um comunicador do São Gonçalo Podcast, eu tô vendo aqui duas vertentes. Sim. Uma vertente infantil e uma vertente adulta. Sim. Fala um pouquinho sobre essas duas questões. Como é que você dividiu isso aí? Não, Fala isso daqui foi assim, foi a primeira oportunidade que eu tive. Eu não escolhi, apareceu e eu encarei. Certo. Tá? A primeira oportunidade de participar de uma antologia e eu encarei. Tá? Então, assim, se fosse qualquer gênero, eu iria porque estava ali, editora da cidade e tal, colegas, eu encarei, né? E as outras foram outro gênero, mas foi esse mesmo, não foi nada programado? Não, esse é o meu texto. Que menina arteira? Isso. Então já aproveita para ler. Pera aí, deixa eu dar uma... Pera aí, Rafa, mexe pronto. Aproveita para ler o seu texto aí, vai, Rafa. Menina arteira bacaninha, gosta de ver e fazer arte. Sonha em assistir a Moreninha no João Caetano, ilustre teatro da cidade. João Caetano é peso, né? Sim, cara? eu fiz esse texto porque a gente isso, sabe, né, que o teatro tá lá parado, né, aquele tempo todo. E a Moreninha, né, porque é lá de Itaboraí. Então eu quis colocar essas questões da cidade nesse meu texto e fazer um mini protesto, né, que o teatro lá parado esse tempo todo. Então a minha menina tá doida pra assistir a peça lá no teatro do João Caetano. Voltando à questão, né? É isso que a gente está aqui confabulando. Nós temos que nos matar para produzir. Exato. Quase nos matar, porque todos os convidados aqui... Você pagou alguma coisa para vir aqui, Rafa? Não. Que isso? Não, eu tô falando porque alguém pode estar falando, pô, mas o cara cobra. Não. Entendeu? E aí a gente combina e o artista tem que se matar. Mas aí para você ir lá no show do Rio de Janeiro, sim, você paga R$150 para ir no Corcovado. E outra coisa... entendeu? Sim, e outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. Lá em Itaboraí, eu participei de um sarau foi a Cacá Freitas me convidou para um sarau em Niterói. Me ajuda, no Horto Poético? Campo São Bento, sempre erro. Ela me convidou para um sarau lá e eu fiquei impressionada com a receptividade do público, eles participando, interagindo. Eu achei aquilo muito interessante, coisa que eu não vi em Itaboraí. Eu até comecei um projeto para eu quero Itaboraí mais poético. Me dá o seu telefone, vai entrar em contato, tô esperando até hoje. Então, assim, tem esse impedimento, né? Que muitas pessoas não entendem o poder da arte. Então, assim, aqui eu vejo muito os colegas postando em São Gonçalo, o pessoal fazendo sarau em tudo quanto é lugar, em bistrô, bistrô da avó. Muita coisa, restaurante, lanchonete. E lá em Itaboraí eu queria fazer a mesma coisa, mas eu ainda não consegui essa abertura.
Teu texto aqui, Rafa, fala dessa antologia. Qual que é a primeira? É essa aqui ou é a outra? A Vida foi primeira. Aí essa daqui chegou agora, novinha. Fresquinha? Então São Gonça Podcast. Pera aí, vou pegar o gancho. Rafa, você sabe o nosso slogan? Porque do lado de cá. Vai, então vamos combinar. Essa aqui é a fresquinha. Então a gente tem o privilégio de privilégio de contar essa história. E aí eu falo assim, por que? Aí o convidado fala, eu falo, São Gonça Podcast, vocês falam, porque do lado de cada poça também tem cultura, tá combinado? Tá combinado. Então, galera, São Gonça Podcast tem o privilégio de trazer essa informação fresquinha. Por quê? Do lado de cada poça também tem arte. Cultura, mas tá bom, errou, mas acertou, falou metade, passou na prova e tirou 7. Vai, Rafa, mete bronca. Essa daqui, ó? Qual é o teu texto? Aqui tem duas, pode ler as duas? Pode, se der tempo a gente vai. Editor, pera aí. Vai, o editor, o meu diretor do ponto aqui tá falando que tem tempo. O nome é Não Pare. Não Pare, aquela câmera ali que é tua, Rafa, mete bronca, vai. Continue a caminhar, o sol está quente, bom para te bronzear. Continue a caminhar, no caminho tem flores e borboletas, tudo para te encantar. Continue a caminhar, mesmo sem vontade, caminhar emagrece, você vai se adorar. Continue a caminhar, se vier uma ventania, coloque a alma lavada no varal para secar. Continue a caminhar, se tiver nuvens cinzas e tempestade, aproveite para dançar. Continue a caminhar, mesmo no escuro da noite, aprecie as estrelas e o luar. Continue a caminhar. Se for madrugada, aproveite o silêncio para meditar. Continue a caminhar. A vida precisa de movimento. Vamos amar, cocriar e sonhar. E tem a outra, pode? Eu ia falar assim, editor, coloca uma salva de palmas, mas não, porque tem a segunda. Tem a segunda. Mete bronca. A segunda chama-se Semente. Rafa. Semente, guardiã de vida, guardiã de floresta, guardiã de sonhos. Viver é escolher solo fértil para germinar, é ser gota de esperança para despertar, é ter a força para enraizar e ter a coragem para buscar a luz, e se nutrir para crescer, e ter a valentia para buscar as nuvens, e a poesia para desabrochar a flor, e a felicidade ao gerar frutos, e a força para suportar a poda de alguns galhos, resiliência para ver suas flores e frutos caírem, morrerem, virarem adubo e fertilizar suas próprias raízes. Agora sim, editor, coloca uma salva de palmas para minha amiga Rafaela Fragoso. Rafa, em síntese, conta um pouco tua história aqui, não conta? De vigorosidade, de energia, sim, essa de positividade, de se manter, vai. Que, né? Nítido? É nítido. E tem essa da semente também, eu gosto muito, porque fala do processo da borboleta, né? Não, da semente. Pô, outro pico na canela. Não, todo ano vai rápido. O processo da semente. Porque a semente, ela pode ficar em repouso muito tempo, né? Às vezes você compra a semente, né? E ela ativa o metabolismo dela com água. Então, às vezes, mesmo na terra, ela não brota. Ela precisa de água. Então, foi nisso que eu me baseei. Então, eu botei solo fértil, mas tem que ter a gota de esperança para germinar. A força para enraizar. Coragem para buscar as nuvens, né? Eu quero dizer, os sonhos, a gente tem que ter coragem para a gente viver. É verdade. Né? Então eu quis fazer essa analogia justamente com a semente, o processo dela, desde a semente até virar adubo, que eu até botei aqui. Cair os seus frutos e folhas. Fecha o ciclo, né? Virar adubo e fertilizar as próprias raízes. O que eu quis dizer com isso? Que mesmo as nossas adversidades, quando nós somos maduros, nós sabemos que são para o nosso próprio crescimento e desenvolvimento. Como está escrito na Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem. Então, é nisso que eu me baseei. Posso fechar o podcast, né, galera? Rafa,
Vamos... A da borboleta tá pra sair. Eu tô Não, mas a borboleta que eu digo é o processo da borboleta, da lagarta, não, que então, cresce, eu tenho, que sai a borboleta. Eu tenho uma que eu tô escrevendo. É porque, assim, a minha escrita é bem sintética. Dificilmente eu faço textos grandes. Então, a da borboleta eu fiz, mas eu vou trabalhar ela pra aumentar um pouquinho. Agora, você convivendo com um poeta, a escrita, você acha que evolui, Rafa? Que assim, fala assim, pô, cada dia eu tenho que escrever melhor, cada dia eu tenho que pensar mais, cada dia eu tenho que... Na vida, né? Na vida. É, verdade. Anda com águia, né? Apesar de que, assim, a minha escrita é livre. Eu não uso métrica, né? Mas a gente acaba que é um desafio pra gente mesmo. É um desafio pra gente. Então, assim, a gente sempre busca o melhor, a nossa melhor versão, né? Então, é isso. E agora, então, com a questão da oficina, acaba que naturalmente vai sofisticando, vai se exercitando, né? É. Rafa, alguma coisa que você queira falar, algum agradecimento, alguém que você esqueceu, algum texto para a gente finalmente chegar às considerações finais, alguma coisa que você queira acrescentar? Sim, eu quero agradecer a Rosane Araújo, que é a coordenadora do Centro Terapêutico Elcio Bocaletti, que ela... Essa aqui é tua, Rafa. Lá onde eu faço a oficina de escrita, ela me deu essa oportunidade e está sendo maravilhoso compartilhar. Essa partilha tem sido maravilhosa para mim. E eu acredito que com as pessoas que estão se permitindo também tem sido muito bom. Queria deixar a mensagem para as pessoas se permitirem se conhecer, evoluir. Sou psicanalista clínica, quem quiser pode me procurar que eu atendo online. E eu gostaria de ler mais um poema. Queria agradecer você queria agradecer pela sua oportunidade de estar aqui falando sobre a minha história e que sirva de inspiração, né, para outras pessoas estarem escrevendo também, desenvolvendo seus talentos. Rafa, antes de você pegar esse texto, eu queria te pedir um favor. Sim. Pede pra galera comentar, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações. Se você esquecer algum desse que eu falei, você me fala que eu falo de novo. Porque é importante que as pessoas assistam, é importante que as pessoas se inscrevam e é importante que as pessoas compartilhem. Até porque para a gente continuar gerando conteúdo e continuar com essa porta cada vez mais aberta e trazendo essa parceria com o São Gonçalo Podcast com os artistas de uma forma geral. Tá. Aqui, então, quero ali é tua, Rafa Fragoso. Se inscreva no canal, curtam os vídeos, assistam os vídeos até o final. Ativa o sininho e dá essa força porque você tá dando essa força pra gente. Aqui é parceria. Então, quem tiver aí é só ir. Só tem entrevista boa, né? Bom, todos esses que eu vi, a gente tenta. Só tem coisa boa no podcast, então é só dar essa força aí pro amigo. Se quiser escutar, vai lá no Spotify, no Deezer, que a gente tá lá também. Isso aí. Rafa, mete bronca pra gente encerrar o vídeo, vai. Vamos lá. Quero abraços de encontro, abraços de retorno, abraços de entrega, abraços de desabafo, abraços de tristeza, abraços de desespero, abraços de saudade, abraços de posse, abraços de amor. Desejo que não falte abraços, aquele abraço que te espera, aquele abraço lar, aquele abraço que te integra, aquele abraço que sela todo o nosso pertencimento, aquele abraço que entrega todas as lágrimas, aquele abraço mudo que é a mais sincera declaração de amor. Rafaela Fragoso. Pesado, hein? Pura energia e vitalidade neste abraço. Isso. Rafa, antes de eu encerrar o vídeo, você vai participar desse time seleto aqui, porque isso aqui é uma honra pra gente. E
E assim, eu quero agradecer demais, de novo, eu já comecei o vídeo agradecendo o seu empenho, a sua dedicação, e agora eu ressalto porque foram 3 vezes que essa câmera ligou e desligou, a galera não viu, só vai ver os cortes. Então a gente sabe o que está acontecendo e eu te agradeço demais o seu tempo, a sua dedicação, mãe, família, psicanalista, no envolvimento teológico da sua igreja, as pessoas, teológico não, gente, não é. No envolvimento tecnólogo, ai meu Deus, o movimento da sua especialização em tecnólogo e, enfim, a sua construção de pessoa, mulher, mãe e proatividade para a cultura, porque isso que é muito importante, porque às vezes as pessoas querem se dedicar à cultura e falam assim, eu tô com medo, eu tô cansado, eu não tô tempo, mas na Netflix ela compartilha, né? Ela paga lá R$29,90 na Netflix. Enfim, é isso, Rafa, curtiu? Adorei, muito com certeza. Mais uma vez agradeço a você pela oportunidade, pelo espaço. Espaço é nosso. E sucesso. Para nós. São Gonça Podcast está aberto para você ver e ouvir. Artista de Niterói e São Gonçalo ou adjacência, você está convidado. Como é que é o nome da minha amiguinha lá que eu falei com ela, Rafa? Falei contigo. Nicole fala Monteiro. Fala com ela. Nicole Monteiro, vem também. Ó, São Gonça Podcast está intimando a Nicole que ela está produzindo e escrevendo demais. Rafa, enquanto você assina aqui o São Gonça, aqui atrás, vai rolando aí que a gente vai encerrar o vídeo. Tem a canetinha aqui, escreve o que o seu coração mandar, não vale colar, não vale colar. Aqui, ó, aqui, Rafa, em cima. Sim. Então, galera, foi isso. Muito obrigado por compartilhar, comentar e se inscrever. Hoje a gente teve a honra de trazer essa... nem sei, me falta elogio para essa lindeza Rafaela Fragoso, que se envolve com a arte lá do universo de Itaboraí. Galera, então vai lá, curte lá o sarau dela, vai lá conhecer o Instagram dela, Rafaela Fragoso, é isso? Rafaela Fragoso Arte, Rafaela com 2 L's. Rafaela Fragoso Arte com 2 L's, vai ficar aí embaixo na descrição desse vídeo o Instagram dela e de vez em quando vai passar aqui também um pezinho aqui, ela vai aparecer lá. Então é isso, galera, um abraço, fica com Deus e a gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu, galera, um abraço, tchau.